texto bíblico que nós vamos meditar e receber através dele a palavra do Senhor está lá em Esther. Vamos falar sobre a rainha Esther hoje, capítulo 2, do versículo 8 em diante. Você vai achando aí na sua Bíblia, Esther, capítulo 2, versículo 8. Esther está um pouco antes do livro de Salmos, né? Temos ali Esdras, Neemias, Esther. Irmãos, eu sempre digo assim, que é mais fácil você fazer a vontade do diabo do que fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque para fazer a vontade de Deus, nós precisamos nos esforçar. Exige-se um esforço de nós. Para fazer a vontade de Deus, você precisa se esforçar para estar num culto, domingo à noite, se esforçar para perdoar alguém que te feriu, que te machucou, se esforçar às vezes para visitar um doente, deixar o conforto da sua casa, ir a um hospital e visitar alguém que está doente, que está acamado. É preciso ter esforço muitas vezes para tirar o recurso do nosso bolso, que nós gostaríamos de gastar com as coisas que nós queremos comprar para nós, mas aí a gente pega aquele recurso, entrega aqui no altar, em prol da obra de Deus. Tudo isso exige um esforço. E para fazer a vontade do diabo, você só precisa relaxar na mágoa, né? Relaxar em casa, na frente de uma televisão, não abrir a Bíblia, não orar, não estar na casa de Deus. Alguém está doente lá, mas você não visita, né? Porque você está relaxado. Então, irmãos, hoje nós precisamos, como povo de Deus, nos esforçar para sermos povo de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos nos esforçar para honrar a identidade que nos foi dada em Cristo Jesus. Porque esta identidade que foi dada a cada um de nós como cristãos, e na condição de cristãos como filhos de Deus, e na condição de cristãos como servos de Deus, nos foi dado por graça, mas não foi de graça, alguém pagou com sangue por isso. O Evangelho de Cristo, irmãos, é o Evangelho, como disse o apóstolo Paulo, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, libertar, curar, restaurar vidas que estão perdidas e aprisionadas no pecado e nas garras de Satanás. O Evangelho, irmãos, ele é nobre, porque ele veio do céu. O Evangelho representa a vinda do próprio Deus à terra, na figura humana do seu Filho. E eu fico triste quando eu olho para uma Olimpíadas, por exemplo, e vejo na abertura dos Jogos Olímpicos a retratação da mesa da ceia do Senhor como um ato de zombaria do Evangelho de Cristo. E a palavra de Deus nos diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, Deus cuidado, pois Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. A lei da semeadura, ela é implacável. O que você semeia, você tem que colher. Não tem como negociar isso. O que você pode fazer é não semear, então você não vai colher. Mas se você semeou, via de regra, você vai colher o que foi semeado. Então a lei da semeadura, ela traz algumas regras que não mudam. Ou seja, se você não semeia, você não colhe. Se você semeia, você colhe o que você semeou. Tem uma frase que diz que quem planta chuva, colhe tempestade, né? E assim por diante. Irmãos, nós vivemos num tempo em que a guerra é declarada contra Cristo e contra a igreja de Cristo e contra os valores da palavra. Então o mundo tem se levantado contra a igreja, e hoje nós temos uma igreja de certa forma acuada. Nós temos crentes assim meio que acuados nos dias de hoje, e você precisa ter coragem para dizer quem você é, coragem para dizer no que você crê, coragem para honrar os valores de família que a palavra de Deus diz que você deve viver dentro da sua casa, primeiramente dentro do seu lar, com a sua família.
Então hoje nós temos que pensar um pouco sobre isso. E eu quero que você leia comigo daqui a pouco, Esther capítulo 2, versículo 8. Mas antes de estarmos lendo, eu quero dizer que esse livro ele traz inúmeras lições para nós. Porque a rainha Esther, irmãos, é uma das mulheres mais importantes da Bíblia. E eu lembro quando o Larison, uma quarta-feira, falou que ele deu aquele estudo, ele ficou maravilhado porque ele não conhecia muito a história da rainha Esther. E talvez muitos não conheçam a história da rainha Esther, mas a rainha Esther, a história dela fica compreendida entre os anos 484 a 476, mais ou menos, antes de Cristo. No momento em que os últimos profetas do Velho Testamento já estavam pendurando as chuteiras, vamos dizer assim, Malaquias, Zacarias, Ageu, que foram os últimos profetas levantados por Deus para estimular o povo a reconstruir o templo, para motivar o povo, encorajar o povo a reconstruir suas casas em Jerusalém, o templo em Jerusalém e os muros de Jerusalém, porque tudo estava no chão. E aí nesse período Deus usa Neemias como reconstrutor dos muros, Deus usa Esdras para a reconstrução do templo, e Esther, ela estava vivendo mais ou menos nesse período, né? No período de Esdras, tanto é que os estudiosos bíblicos, eles entendem que quem escreveu o livro de Esther foi Esdras. Então, entende-se que Esdras era contemporâneo de Esther, mas Esther, quando ela viveu ali o seu momento de vida, quando Deus a usa como rainha para evitar o extermínio do povo judeu, naquele momento entende-se que a voz profética dos profetas de Deus na terra havia se encerrado. Então Esther é levantada nesse período, nesse momento. E os judeus, até hoje, eles têm em Esther como uma pessoa que está em alta conta, uma pessoa a quem eles devem muita honra. Porque, irmãos, porque através da vida de Esther e do que Deus operou através da vida dela naquele tempo, foi evitado o extermínio de todo o povo judeu, porque havia sido feito um decreto através de um ministro do rei Assuero, do rei Xerxes, chamado Amã, para que todo o povo judeu fosse exterminado. E existe uma situação relacionada ao decreto dos medo-persas, que um decreto medo-persa ele jamais pode ser revogado. Tipo, palavra dada tem que se cumprir. O rei, mesmo amando Esther, e mesmo que ele tivesse ouvido um pedido da parte dela para revogar o decreto, ele não podia revogar, porque o decreto dos medo-persas não podem ser revogados. Mas através de Esther e do seu primo Mardoqueu, aquele homem fez um novo decreto, avisando a todos os judeus para que eles se preparassem para se defender dos povos que viessem contra eles. Então os judeus, eles foram avisados e preparados para guerrear contra todos que se levantassem para matá-los, e eles venceram a todos que se levantaram contra eles. E por causa dessa grande vitória surgiu uma festa chamada Purim, que é comemorada até hoje em Israel, e é uma festa de celebração de vitória e de livramento dado por Deus ao seu povo através da vida da rainha Esther. Então, a história de Esther, tomando um pouco das palavras que até mesmo o Larison disse, é uma história que o enredo dela não fica devendo a nenhum filme ou série que é passada na Netflix ou em qualquer outra produtora de filme, porque é uma história que tem livramento, perseguição, vingança, tem uma rainha que é deposta, uma outra rainha que é colocada no lugar, tem romance, tem tudo isso no livro de Esther, e tem fé, né? Acima de tudo tem fé, e eu vejo aqui, irmãos, que paralelamente a história, vamos dizer assim, que está relacionada diretamente à vida de Esther, existe a história de Mardoqueu, que era o seu primo, que se desenrola nesse meandro, vamos dizer assim, junto com a história de Esther, e muito relacionada a essa figura de Amã, que era o ministro de Suzã,
a capital do Império Persa nessa época. Então, esse homem Amã, ele era um ministro, ele era o segundo homem mais poderoso da terra nesse momento. E aquele homem, usando do poder político que lhe foi dado, decidiu que ele poderia perseguir um povo e fazer de tudo para destruir aquele povo. E aí, irmãos, eu penso que aqui já existe uma mensagem para nós hoje, porque aquele homem, no meu ponto de vista, aquele homem que era um ministro, que tinha um altíssimo cargo político, na minha opinião, ele representa hoje aqueles homens que detêm cargos políticos de governança e que acham que podem usar o poder que foi colocado em suas mãos para perseguir pessoas que eles desprezam, pessoas que eles consideram inferiores, pessoas de quem eles discordam dos valores que elas vivem, sem levar em conta a fé dessas pessoas ou Deus que está por trás dessas pessoas. Então hoje nós vemos um tempo em que, se a gente olha para o Brasil, de certa forma a gente sente um pouco de tudo isso acontecendo, como se a igreja ela estivesse sendo alvo da perseguição de pessoas que detêm algum tipo de poder e se acham no direito de perseguir o povo de Deus, porque os valores do povo de Deus incomodam. Os valores do povo de Deus incomodam a sociedade que quer viver no pecado. Os valores do povo de Deus incomodam a sociedade que não quer ter compromisso com Deus. Só que esse livro nos mostra que tudo aquilo que alguém, por maior que seja o poder que está nas suas mãos, ao fazer isso, vai bater de frente com Deus que está por trás desse povo. E no final, o que prevalece não é a vontade do homem, é a vontade de Deus. Então eu quero dizer para você já de imediato que o livro de Esther traz uma esperança para mim e para você como povo de Deus. Você que muitas vezes talvez se sente perseguido por ser cristão, você que muitas vezes sente que dentro de uma sociedade moderna, progressista, hoje usa-se muito esse termo, progressista, onde os valores do Evangelho são ridicularizados, desprezados, eu quero dizer para você, tudo aquilo que os homens, movidos por interesses malignos, quiserem fazer contra nós, se nós dependermos de Deus, Deus se levantará para nos defender. Deus será a nossa defesa, Deus será o nosso muro, Deus será a nossa fortaleza, Deus nos dará a vitória no final. O livro de Esther nos mostra, irmãos, a soberania de Deus e como Deus é especialista em reverter situações que pareciam ser impossíveis de serem revertidas aos olhos humanos, porque parecia que tudo estava perdido, e no momento em que parecia que tudo estava perdido, Deus muda a história, Deus muda o rumo das coisas. E no momento em que esse plano de destruição é feito contra o povo de Deus, Deus começa a traçar um plano paralelo para livrar o povo de Deus do plano do inimigo. Então eu quero dizer para você, querido, como servo de Deus, como serva de Deus, todas as vezes que o inimigo planejar algo contra a sua vida, entenda, você tem um Deus que já está planejando algo que vai te livrar dos planos do inimigo. Deus já está planejando algo que vai frustrar, que vai fazer com que os planos do inimigo não deem certo contra a sua vida. E quando eu penso isso, eu me lembro lá do profeta Eliseu, no livro de 2 Reis, quando o rei de Israel estava sendo perseguido pelo rei da Síria, e o rei da Síria, irmãos, fazia emboscadas por onde o rei de Israel ia passar. Só que todas as vezes que ele fazia uma emboscada, o rei de Israel era avisado que ali estava tendo uma emboscada contra ele, e ele não passava por ali, ele desviava. Ou seja, ele se livrava, porque o profeta Eliseu recebia a revelação de Deus e passava para o rei de Israel, e o rei de Israel se desviava das emboscadas do rei da Síria. E o rei da Síria ficou chateado com isso, falou: não, aqui no meu reino tem um X9 aqui, tem algum espião aqui, não é possível, porque todas as vezes que eu faço um plano para me apoderar, para capturar o rei de Israel, ele fica sabendo. Aí ele reúne todo mundo, e aí um dos sábios do rei da Síria diz: não, é o seguinte, sabe o que acontece? É que lá em Israel tem um profeta,
profeta chamado Eliseu. E no momento que o senhor está pensando lá na sua cama, o senhor está pensando no que o senhor vai fazer contra o rei de Israel, o Deus deles já revela os seus pensamentos para o profeta, e o profeta avisa o rei a tempo e ele se desvia. Então eu quero dizer para você, querido, todas as vezes que o inimigo pensar algo contra você, Deus já está trabalhando para te dar um livramento, amém? Deus já está trabalhando para te dar a vitória sobre toda ação contrária planejada contra a sua vida. Foi assim que Deus trabalhou no ano passado, Deus continua trabalhando assim hoje, Deus continua cuidando dos seus servos hoje, Deus continua fazendo com que você se desvie de caminhos de morte, para que você caminhe em caminhos de vida. Deus continua trabalhando assim, Ele é Deus. E no momento em que Deus ele olha para todo esse cenário que foi montado contra o seu povo, e ele não encontra profeta, não encontra ali sacerdotes que ele pode usar, Deus tem uma ideia. A ideia de Deus foi: vou usar uma mulher, vou estabelecer um plano de bênção sobre a vida dessa mulher, que não só levará a minha bênção sobre a vida dela, mas que fará dela um canal da minha bênção para a vida de todo o meu povo. E aqui eu abro um parênteses: um plano de bênção elaborado por Deus para alguém que Ele quer usar. Quem quer um plano de Deus de bênção na sua vida? Amém. Eu creio que naquela época Deus estabeleceu um plano de bênção para a vida de Esther com um propósito. Havia um propósito de bênção para a vida daquela mulher. Porém, o objetivo final de Deus não era abençoar somente a vida dela. O plano de bênção que Deus tinha para ela era o canal da bênção dele para todo o seu povo. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você nessa noite: se você quer ser uma pessoa abençoada por Deus, o primeiro passo para que você possa viver isso na sua vida é entender que você não é o alvo final da bênção de Deus. Você é um dos alvos, mas você é o canal que Deus quer usar para abençoar outras vidas. Se você quer viver um plano de bênção com Deus na sua vida, você tem que entender, você tem que ter uma visão cooperativa das bênçãos que Deus te dá. Em outras palavras, você não pode olhar para as suas bênçãos e achar que elas são só para o seu uso. Você precisa entender que Deus está te abençoando para que outras pessoas possam ser abençoadas através de você. Aí eu faço uma ponte com a palavra que foi ministrada na sexta-feira pelo irmão Carlos, onde ele disse o seguinte: que o caminho da bênção é servir a Deus. O caminho da bênção é servir a Deus. Nós temos hoje muitas pessoas que estão buscando a Deus para serem abençoadas, pensando em receber a bênção, e aí não recebe. Por quê? Porque nós estamos trabalhando essa questão da bênção dentro de uma perspectiva muito egoísta. Nós só queremos receber. E ele disse: não, você tem que entender que você não precisa pedir a bênção. Em Cristo você já é abençoado. Amém, igreja? Você já é abençoado, porque a Bíblia diz que Deus te abençoou, está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Porque o Senhor já te abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já é abençoado. Mas por que a bênção não está chegando? Porque você não está caminhando no caminho da bênção. Porque a bênção que foi liberada sobre você, ela está no caminho, e você tem que entrar por esse caminho. E o caminho onde está a bênção é o caminho do servir. Então, quando você começa a servir com aquilo que Deus te deu, com a vida que Deus te deu, com as coisas que Deus te deu, você começa a servir o próximo, você começa a servir o reino de Deus, você começa a servir a igreja de Deus. As bênçãos, elas vêm e elas te alcançam. Não é isso que está escrito na palavra, irmãos? Que as bênçãos virão e te alcançarão. Você não precisa ficar correndo atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. Amém, igreja? Quem está entendendo o que eu estou dizendo?
A gente tem que mudar de mente. A gente tem que mudar de mente. É uma libertação mental que a gente tem que ter. Porque enquanto a nossa mente estiver presa no modelo de vida egoísta, no modelo de vida onde nós vivemos pensando só no que nós queremos e não no que nós precisamos fazer pelos outros ou fazer pelo reino de Deus, as bênçãos muitas vezes não vêm. Eu quero ser abençoado, eu quero ter muito dinheiro. Para quê? Para quê? Né? Qual é o objetivo? Qual é o propósito de você ter muito? Só para você comprar inúmeras televisões, encher a sua casa de bens materiais? Esse é o propósito da vida, né? Se você, por exemplo, vai lá em Efésios, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 28. Efésios 4, 28. O Davi projetou lá em cima, lá no Data Show. Está escrito assim, aquele que furtava, não furte, antes faça o quê? Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Está dizendo para você que você tem que trabalhar. Para quê? Para repartir. Você entendeu? Aquele que furtava, aquele que roubava, aquele que afanava, aquele que fazia o que não devia fazer, pare. Você está em Cristo agora. Nova vida. Então agora você tem que trabalhar. Trabalhe fazendo o que é bom com as suas mãos, para que tenha o que repartir. Repartir com o que tiver necessidade. Esther não foi colocada numa posição de rainha para ser simplesmente abençoada por Deus e ficar lá num alto lugar de honra, de glória, de exaltação e ver o povo dela todo morrer. Não foi esse o propósito de Deus. Ela foi colocada lá para ser um canal que Deus usaria para abençoar todo o seu povo. E foi isso que aconteceu através da vida dela. O plano de bênção, ele se desenvolve na minha vida quando eu começo a entender que eu preciso fazer com aquilo que Deus tem me dado algo que vai beneficiar o reino de Deus, ou que vai beneficiar pessoas que precisam ser beneficiadas através da minha vida. Ana era uma mulher estéril, e diz a Bíblia que ela orou a Deus pedindo o que, irmãos? Pedindo o que, irmãos? Um filho. E ela orou, e ela se derramou diante de Deus. Só que chegou um ponto em que ela disse: Senhor, é o seguinte. Aí foi a grande sacada da oração de Ana: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o entregarei ao Senhor, para que ele seja sacerdote na sua casa. Ou seja, ele vai ser meu, mas também vai ser seu. Aí Deus falou: opa, gostei dessa oração. Aí Deus abriu a madre dela, e ela de estéril passou a ser mãe. E nasce Samuel. E quando Samuel é desmamado, quando ele já tem condição de ficar sem a presença dela, o que ela faz? Ela leva ele para o templo, e ele começa a crescer dentro do templo e se torna sacerdote, juiz e profeta no reino de Israel. O único homem que acumulou 3 funções. Ele era sacerdote, profeta e juiz, um dos maiores que teve na Bíblia. Mas por quê? Porque alguém teve a coragem de dizer: Senhor, não é só para mim, é para o Senhor também. Irmãos, nós como igreja, nós temos que entender que é tempo de servir, é tempo de fazer daquilo que Deus tem nos dado um instrumento de bênção na vida da igreja, ou na vida de outras pessoas. Nós precisamos servir. Nós não podemos ter mente de pobre. Qual que é a mente do pobre? Não, se eu der vai faltar. Eu não posso porque vai fazer falta. Vai fazer falta mesmo.
Você tem que, se você pode, você tem que fazer. Amém, igreja? Sábado nós tivemos o batismo do Raul. Levanta a mão aí, Raul. Meninão bonito, foi batizado. Só que essa semana toda nós corremos atrás do batismo desse menino. Ia ser lá no... Tem um inferninho e tem um céuzinho, né? Tem um tal do céuzinho, que é um riacho, uma cachoeira e tal. E aí eu fui lá. E aí tem uma senhora que mora ali. Você entra, o local para você ter acesso, tem uma casa e mora uma senhora lá. E essa senhora veio no meu encontro e falou assim: olha, o senhor veio, qual é a necessidade do senhor? Eu falei: não, eu sou pastor, preciso batizar. Ah, que legal. Aí ela falou assim: bom, já que o senhor está aqui, eu preciso da tua ajuda. Ela já foi direta, né? Ela falou assim: eu tenho uma mãe que está ali dentro, ela tem 106 anos, ela só vive na cama. Para ela fazer as necessidades, ela tem que ser carregada. Aí ela já veio com uma receita para mim, de um remédio manipulado, que custa R$260. E mais uma pomada, que tem que passar, porque a pessoa fica na cama, ela vai ficando cheia de feridas, vai criando ali feridas no corpo, e aí tinha que passar também aquela pomada. Aí eu falei para ela: olha, está tudo meio que combinado para que sábado de manhã a gente venha aqui batizar um jovem. Eu vindo aqui, eu vou trazer uma ajuda para a senhora, não sei se eu vou conseguir tudo, ou parte, né? Mas eu vou trazer. Só que nesse meio termo, nós mudamos o local do batismo do Raul, que acabou acontecendo aqui onde os irmãos foram no sábado de manhã. Só que eu apalavrei com ela, que eu iria ajudá-la. E é longe, porque daqui até lá é um bocado longe. Terminou o batismo do Raul, depois do almoço, o que eu fiz? Eu e minha esposa pegamos um valor que nós tínhamos, comprei uma pomada que ela precisava e parti para lá. E fui lá e entreguei para ela o valor, não todo o valor, né? Mas já mais 50% do valor, e a pomada. Ela me abraçou, ela falou: pastor, obrigado, porque eu não posso sair daqui. Como é que eu vou sair daqui se ela, né, minha mãe fica aqui, eu não tenho como sair? E ela falou assim: eu também sou crente. Ela não tinha me falado isso no dia. Eu também sou crente, também sou evangélica, e eu oro a Deus, e a vinda do Senhor aqui é resposta de oração. Então, irmãos, como é bom quando você é resposta de oração para alguém. Como é bom quando você consegue levar para alguém algo que aquela pessoa precisa muito, e se você não estivesse ali, aquilo não chegaria lá. Então nós precisamos pensar, irmãos, que existem pessoas que estão precisando de algo que nós podemos fazer, que nós podemos levar. E o que nós temos de mais importante para levar para os outros não está no nosso bolso, embora às vezes você precise colocar a mão no bolso, amém? O que está de mais importante que nós precisamos levar está no nosso coração, que é Jesus. É Jesus. Quando você olha para a parábola do bom samaritano, você vê ali o homem caído, que foi espancado por salteadores. Aí passa o sacerdote, passa o levita e vão embora. E aí passa o samaritano, o bom samaritano. Um homem que aos olhos dos religiosos era alguém que tinha que ser desprezado, porque era samaritano, porque os judeus desprezavam os samaritanos, né? Só que aquele samaritano, ele não tinha cargo político, ele não tinha título religioso, mas ele tinha amor no coração. Ele tinha amor no coração, que colocou nele empatia. Sabe o que é empatia? É você se colocar no lugar do outro, é você olhar para o outro e se colocar naquela situação e dizer: se eu estivesse nessa situação, o que eu gostaria que alguém fizesse por mim? Isso é empatia, é você olhar para o outro que está sofrendo e se colocar naquela posição. E ele se colocou naquela posição. E o que ele fez? Ele levantou o homem, colocou ele no colo, depois colocou em cima do seu cavalo e levou aquele homem para uma estalagem.
Ele colocou a mão no bolso, tirou dinheiro, pagou a hospedagem daquele homem que estava ferido e disse ao dono da hospedagem: se faltar alguma coisa, pode cuidar dele. Se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu pagarei. Aí eu pergunto, irmãos, em relação ao que eu falei no início, para servir a Deus, a gente tem que se esforçar ou não? Porque se a gente relaxar, a gente não faz nada. Se a gente relaxar, a gente não levanta quem está caído. Se a gente relaxar, a gente não atende quem precisa ser atendido. Se a gente relaxar, a gente fica egoísta, só quer saber das nossas coisas, só quer saber daquilo que Deus tem que fazer por nós. Ah, Senhor, o Senhor tem que fazer isso por mim, o Senhor tem que curar, o Senhor tem que resolver meu problema financeiro, o Senhor tem que resolver meu problema familiar, mas eu não paro para pensar no que Deus está esperando de mim. Existe algo que Deus está esperando de mim e de você, e à medida que nós fizermos, tudo que nós precisamos vem automaticamente. Amém, igreja? Aquele problema na sua família, Deus resolve. Aquela doença que não cura, Deus cura, né? Aquela situação familiar que está emperrada, Deus desemperra. Por quê? Porque você está entrando no caminho da bênção. Quem quer entrar no caminho da bênção aí? Ser abençoado não depende de Deus, depende de você, porque Deus já fez o que Ele tinha que fazer. Quem não está fazendo o que tem que ser feito somos nós. Nós precisamos entrar pelo caminho da bênção para que a bênção venha sobre nós. Irmãos, para que a gente possa viver o plano da bênção que Deus tem na nossa vida, nós precisamos entender também, segundo ponto, que para tudo existe um processo de preparação. Antes de você receber a bênção, você precisa ser preparado. Amém? Fala para o seu irmão aí, Deus vai te preparar antes. Irmãos, quando pessoas são colocadas em posição de autoridade, de destaque, geralmente aquelas que se preparam para estar nessas posições são aquelas que conseguem permanecer nessas posições. A preparação muitas vezes é mais importante do que a colocação da sua vida na posição em que você quer chegar. A preparação. Eu vou dar um exemplo aqui usando a vida de José. Quem lembra de José que foi para o Egito aqui? José, ele recebeu um plano de bênção da parte de Deus, sim ou não? Veio através de um sonho, que ele seria exaltado. É um plano de bênção. Só que quando ele começou a viver aquele plano de bênção, ele começou, irmãos, ele começou a passar por situações que ele não esperava que ele iria passar. Ele foi desprezado pelos irmãos, ele foi jogado numa cova, depois foi vendido como escravo para o Egito. Aí depois, lá no Egito, ele foi trabalhar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, a mulher de Potifar colocou os olhos em José, queria, irmãos, vamos dizer assim, trair o marido com José. José fugiu da mulher, a mulher denunciou José, colocou a culpa toda nele, foi preso, ficou preso, e aí depois, na prisão, ele recebe visões de Deus, revelações de Deus, que ajudam o copeiro a sair da prisão. E aí quando o copeiro, antes do copeiro sair da prisão, ele fala: ó, seguinte, eu te ajudei aqui, me ajuda lá. Só que o copeiro saiu da prisão e esqueceu de José. Só que é o seguinte, queridos, Deus não esqueceu de José. Eu quero dizer uma coisa para você: às vezes a gente espera do homem, a gente espera que o que nós precisamos vai vir pelo homem, pela mão do homem. Eu vou dizer uma coisa para você, querido: o homem vai falhar com você. O ser humano, ele falha. Às vezes as pessoas falham não porque elas são mau caráter, ou porque elas querem falhar, mas porque simplesmente elas são humanas, elas são falhas. E aquele homem falhou com José, mas Deus se lembrou de José, e José saiu daquela prisão, foi diante de Faraó, revelou os sonhos de Faraó, e se tornou o segundo homem mais poderoso da terra. O plano de bênção foi alcançado, o plano de bênção foi realizado. Porém,
Para que ele chegasse lá, ele passou por um processo de preparação. Para chegar até lá, ele teve que aprender, irmãos. Ele teve que aprender a não se vingar de quem feriu, de quem o feriu. Ele teve que aprender a valorizar quem estava por baixo e quem estava por cima, porque ele esteve nas camadas mais baixas da sociedade. Ele conviveu com presos, ele conviveu com servos, depois ele conviveu com o pessoal da nobreza, ou seja, ele sabia o valor de cada pessoa, porque ele seria o governador do Egito, e ele tinha que saber, irmãos, o valor que cada pessoa tinha, independente da classe social a qual pertencia. Ele teve que aprender a perdoar, ele teve que aprender a ser fiel a Deus, no momento em que Deus permitiu o sofrimento na vida dele, porque ele sofreu, amém? Ele sofreu com desprezo, ele sofreu com injustiça, ele sofreu de várias maneiras, mas em todas essas situações ele foi fiel. Ele aprendeu a ser fiel no sofrimento. Eu quero perguntar para você: você já aprendeu a ser fiel a Deus no sofrimento? Ou você só é fiel a Deus quando você está na bonança? Você só é fiel a Deus quando tudo vai bem? Irmãos, ele aprendeu, e porque ele aprendeu, ele passou por esse processo de preparação, o plano de bênção foi realizado na sua vida. E Esther, pastor, qual foi a situação da Esther? Irmãos, a preparação da Esther foi o seguinte: Esther, ela ficou 1 ano, juntamente com todas as moças que foram escolhidas para participarem de um concurso, onde seria escolhida a substituta da rainha Vasti, que foi deposta. Por quê? Porque afrontou o rei, e o rei simplesmente a depôs do seu cargo de rainha. Aí o rei proclamou um edito para que todas as jovens virgens do reino viessem participar de um concurso para ser a nova rainha de Suzã. E Esther estava nesse concurso. E aí o que acontece? Para que ela pudesse alcançar a oportunidade de estar diante do rei, ela precisou ficar 1 ano se banhando em mirra, em especiarias. 1 ano. Aquelas mulheres todas ficaram se banhando em mirra e em especiarias. E quando a gente pensa em mirra na Bíblia, óleo de mirra, a mirra é o óleo da cura. A mirra, ela fala da cura, é o óleo da cura. Então, trazendo isso, irmãos, para uma aplicação na vida de Esther, eu posso dizer que Deus preparou aquela mulher durante 1 ano, trabalhando cura na vida dela, cura na vida de Esther. Por quê? Pensa na história da vida dela, irmãos. Ela era uma mulher que não tinha pai e não tinha mãe. Não era mulher, era uma jovem de 16 anos mais ou menos, que foi criada pelo primo mais velho chamado Mardoqueu. Imagina aquela jovem de 16 anos, sem pai, sem mãe, órfã, criada pelo primo mais velho. Imagina o trauma, ou os traumas que ela poderia ter no seu coração. Quantas vezes talvez ela parou para orar e disse: Senhor, por que eu não tive pai? Por que eu não tive mãe? Com certeza haviam áreas da vida dela que ela precisava ser curada, ela precisava ser restaurada por dentro, para que ela pudesse viver o plano da bênção. Antes ela tinha que viver a cura que Deus tinha que fazer, talvez, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua vida. E eu vejo que muitas vezes, irmãos, Deus está curando muitas pessoas dentro da igreja. Existem pessoas que estão passando por um processo de cura. Deus está derramando mirra sobre a vida de muitas pessoas dentro da sua casa, para tirar delas a cura, para tirar delas a doença e trazer sobre elas a cura. Tem muita gente que precisa de cura na alma. Tem muita gente que carrega dentro do seu coração mágoas, ressentimentos, e isso não permite a pessoa avançar no plano de Deus. O plano de Deus não se materializa para quem quer servir a Deus com mágoa, com ressentimento, com coração ferido. Deus tem que curar primeiro. Amém, igreja? Moisés, a vida de Moisés
ela se resume em 120 anos de vida aqui na terra, mas dividido em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele viveu no Egito, como filho da filha de Faraó, teve acesso à riqueza, poder, status. Nesse período, Moisés, ele pensava assim, ele pensava que ele era alguém, por causa do dinheiro, do status, da posição que ele tinha. Só que ele mata um egípcio e é forçado a viver no deserto. Ele passa 40 anos no deserto, e lá no deserto ele descobre que ele não é ninguém. E quando ele descobre que ele não é ninguém, ele descobre que Deus usa alguém que entende que não é ninguém. Depois de 80 anos, começam os 40 anos em que Deus vai usar a vida de Moisés. Ou seja, 2/3 da vida dele foi de preparação. Ele só serviu a Deus 1/3 da vida dele. 2/3 foi se preparando para ser usado por Deus. Esther, irmãos, era uma mulher que ela passou por um processo de cura e de restauração em Deus, porque com certeza na alma dela havia ali muitas coisas que precisavam ser curadas. Esther era uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Esther era alguém improvável, né? Porque, primeiro, era mulher, num ambiente onde só os homens tinham proeminência, só os homens ficavam em evidência. Era órfã, não tinha pai, não tinha mãe. Ela tinha tudo para não ser ninguém. Só que Deus olhou para ela e disse: você vai ser alguém. E eu quero dizer para você nessa noite, o mesmo Deus que olhou para Esther e disse para ela: você que entende ou pensa que acha que não vai ser ninguém, eu digo para você que você vai ser alguém. Aquele mesmo Deus está aqui nessa noite para dizer a você que acha que não é ninguém, que você pode ser alguém nas mãos dele, que você pode ser alguém usado por ele hoje. Deus, ele usa os improváveis. Se você olha para a Bíblia, irmão, você vai ver muitos improváveis que Deus levantou, que Deus usou, pessoas que foram machucadas, pessoas que foram feridas, pessoas que eram diminuídas diante das outras pessoas com quem elas conviviam, mas foram profundamente usadas por Deus. Pessoas que tinham todo o direito de se sentirem desprezadas, desvalorizadas, mas o Senhor olhou para elas e falou: eu vou usar você, é contigo que eu tenho um propósito. Então eu quero dizer para você nessa noite, Deus muitas vezes olha para você dessa maneira, você que muitas vezes acha que Deus pode usar todo mundo, menos você. Eu quero dizer para você, Deus pode usar você. O propósito de Deus é com você. O que Deus tem é na sua vida, e Deus pode usar poderosamente a sua vida nesse tempo. Amém? Deus estava ali, irmãos, dizendo para Esther: você é importante, você tem um valor e um propósito para esse tempo. Para o tempo dela, ela tinha um valor e um propósito. Para esse tempo, você tem um valor e um propósito diante de Deus. Deus está te preparando. Talvez você fale assim: mas pastor, eu não estou fazendo nada, eu estou parado assim, eu estou aqui, sabe, gostaria de fazer mais, gostaria de estar fazendo muito mais. Aí às vezes você olha para a sua vida e acha que está tudo parado. Eu quero dizer para você, não pense assim. Você pode estar parado, mas Deus não está parado na sua vida, Ele está trabalhando na sua vida. Não adianta você querer fazer as coisas com coisas mal resolvidas dentro do seu coração. Deixa Deus te resolver primeiro, para que depois Ele possa te usar. Porque a pior coisa que tem é alguém que está problemático, querer fazer as coisas para Deus, não vai conseguir. Você precisa ser resolvido. Deixa Deus resolver você. Amém? Quem está recebendo essa palavra aí no seu coração? Irmãos, terceiro, para que tudo possa acontecer, a gente tem que entender que tudo tem um tempo certo. Nada acontece antes, nada acontece depois. Tudo acontece no tempo de Deus. Lá em Esther 2:15, a gente lê assim: e chegando, pois, a vez de Esther, chegando, pois,
a vez de Esther. Irmãos, muitas jovens tiveram a oportunidade de serem, vamos dizer assim, de estarem na presença do rei, antes de Esther. Ela com certeza teve a experiência de ver a fulana, a ciclana, a beltrana chegando, tendo aquela oportunidade que ela ansiava tanto, mas só que chegou o dia em que a vez dela chegou a vez de Esther. Eu quero dizer para você, querido, assim como chegou a vez de Esther, vai chegar a sua vez também. Vai chegar a sua vez de ser curado, vai chegar a sua vez de receber a bênção de Deus, vai chegar a sua vez de ter a oportunidade que você precisa, porque tudo acontece no tempo de Deus. Existe o momento certo para as coisas acontecerem. Quando Esther chegou diante do rei, ela recebeu ali reconhecimento, ela recebeu ali honra, ela recebeu ali autoridade, ela recebeu ali prosperidade, porque o propósito de Deus era com a vida dela. Então tudo que havia por trás daquele plano de bênção, em termos de honra, de reconhecimento, de autoridade, de prosperidade, chegou na vida dela, quando chegou a sua vez. Eu quero dizer para você que em Cristo, toda prosperidade, toda honra, todo reconhecimento que você precisa, Deus já derramou sobre a sua vida. Em Cristo, todo reconhecimento, toda prosperidade, toda honra já está sobre você. A Bíblia diz que em Cristo nós somos reis, profetas e sacerdotes. A unção que havia no Velho Testamento para essas três pessoas, ou para esses três títulos de nobreza espiritual, estão sobre a nossa vida hoje como cristãos. Você é profeta, você é sacerdote, você é rei, você é rainha. E às vezes nós precisamos parar para pensar que como sacerdotes de Deus, nós precisamos ser pessoas que oram, que intercedem junto a Deus pela nossa casa, pela nossa família, pela igreja. Deus precisa de sacerdotes, de sacerdotisas que tenham a disposição de orar, de interceder junto a Ele pelo povo, porque essa era a função do sacerdote naquele tempo. O sacerdote, ele era um intercessor diante de Deus pelo povo de Deus. E Deus precisa que você seja sacerdote nesse tempo. A igreja de Deus precisa de sacerdotes que orem, que busquem a face de Deus, que queiram ser instrumentos de Deus para trazer a bênção de Deus sobre a vida do seu povo. Você também pode ser profeta de Deus, que é aquela pessoa que tem uma palavra de alerta para aqueles que estão andando errado, porque na maioria das vezes o profeta ele era usado assim. Deus levantava o profeta para alertar os reis, para alertar o povo, dizendo: olha, isso está errado, é preciso que haja conserto, é preciso que haja mudança. Deus precisa de profetas nesse tempo, e esta unção está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. Amém, igreja? Deus também precisa de reis e de rainhas. E como é que o rei e a rainha é usado hoje? Deus entrega nas mãos dos reis e das rainhas recursos financeiros, dinheiro, para poder ajudar outras pessoas. Talvez agora que você entendeu que ser rei e rainha nesse tempo significa receber dinheiro, talvez você fale assim: pastor, não tem jeito de pedir para eu ser rei, ser rainha? Eu gostei desse negócio, de receber dinheiro, de receber recursos, mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus não vai te dar dinheiro, Deus não vai te dar recurso, se eu olhar para o seu coração e ver mesquinharia, ganância. Não vai. A pessoa que foi chamada para ser rei e rainha nesse tempo, são pessoas que Deus pode derramar, conceder recursos financeiros, porque sabe que vai ser usado para abençoar outras vidas. Então nós precisamos parar para pensar que toda a honra que Deus quer nos dar está atrelado ao propósito de servir com aquilo que nós estamos recebendo.
Esther foi uma rainha que serviu como rainha a Deus. E eu quero dizer para você, querido, tudo tem um tempo certo. Tudo vai acontecer no tempo de Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela estava ali, esperando Jesus passar. E quando Jesus passou, ela foi no meio da multidão e tocou na orla do manto de Jesus. E Jesus disse: alguém me tocou. Aí os discípulos falaram: Senhor, redundância, né? Está todo mundo te tocando. Jesus disse: mas alguém me tocou diferente, porque senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Aquela mulher, irmãos, ela fez o que todo mundo estava fazendo de uma maneira diferente. E chegou o momento dela ser curada, porque ela estava fazendo o que todo mundo estava fazendo, que era tocar em Jesus de uma maneira diferente. Talvez para que chegue o seu momento, você precisa fazer diferente do que todo mundo está fazendo. Faça com mais fidelidade, faça com mais entrega, faça com mais zelo, faça com mais fervor espiritual, e talvez você vai receber de Deus o que os outros não estão recebendo. Amém, igreja? Ela recebeu o que ninguém recebeu, porque ela fez de uma maneira diferente. Chegou para a vida dela, porque ela teve coragem de fazer diferente. Faça diferente o que todo mundo está fazendo. Então eu quero, irmãos, deixar essa palavra no seu coração. Existe um plano de bênção para você, existe um plano de bênção para a minha vida. Como é que ele vai se tornar concreto? Como é que ele vai acontecer? Quando eu entender que as bênçãos que Deus me dá é para serem compartilhadas com outras pessoas. Quando eu entender que as minhas bênçãos, elas não são só minhas, elas são daqueles a quem Deus quer abençoar através da minha vida. Quando eu deixar de ser mais egoísta e ser mais generoso, mais disposto a servir com aquilo que Deus tem me dado. Segundo, eu tenho que entender que para todo plano de bênção que Deus quer executar, existe um tempo de preparação. E às vezes, esse tempo de preparação, ou esse processo de preparação, pode ser um processo de correção, pode ser um processo de cura, pode ser um processo onde Deus está me preparando, para que quando Ele entregar o que Ele tem para me entregar, eu não perca, porque Ele me preparou antes. Amém, igreja? E terceiro, o plano de bênção, ele vai acontecer no tempo certo. Vai chegar a sua vez. Até chegar a sua vez, espera com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esther teve que esperar a vez dela chegar. Quantas moças passaram na frente dela? Irmãos, eu não sei, não falo na Bíblia, mas pode ser que tenha passado 30, 40, 50 moças. Ela poderia ter olhado e dito assim: ah, é muita gente, vou desistir. Mas ela não fez isso. Ela esperou a sua vez chegar. Eu quero dizer para você, querido, a sua vez vai chegar em nome de Jesus. Vai chegar a sua vez, vai chegar a sua hora de viver o plano que Deus tem para a tua vida, mas você não pode desistir no meio do caminho. Você não pode desistir dentro do processo. Por quê? Porque vai chegar a sua vez em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos orar.